Nossa Senhora é a grande distribuidora dos méritos divinos. Segundo São Tomás de Aquino, em Maria Santíssima, a mediação significa ficar entre Deus e os homens e unir os homens ao próprio Deus. O Concílio Vaticano II declara na Numen Gentium 62 que a maternidade de Maria na economia da graça perdura sem interrupção, desde o consentimento que fielmente deu na Anunciação e que manteve inabalável junto à cruz, até a consumação eterna de todos os eleitos. Nossa Senhora tem muitas graças reservadas para nós. Basta pedirmos com piedade e confiança. Que esta novena nos ajude a sermos mais íntimos de nossa Mãe. Amém. No início do século XIX, na França, nasce a pequena Catarina Labouré, menina de origem humilde que receberia mais tarde uma grande graça para a humanidade. Quando jovem, ingressa na Ordem das Filhas da Caridade de São Vicente de Paulo e, ainda noviça, recebe a visita de Nossa Senhora em pessoa. Primeira aparição de Nossa Senhora. Desde a sua entrada no convento da Rue du Bac, Catarina Labouré foi favorecida por numerosas visões. O coração de São Vicente, Nosso Senhor no Santíssimo Sacramento, o Cristo Rei e a Santíssima Virgem. Apesar da importância das outras aparições, devemos nos deter naquelas da Rainha Celestial. A primeira teve lugar na noite de 18 para 19 de julho de 1830, data em que as Filhas da Caridade celebram a festa de seu santo fundador. De tudo quanto então sucedeu, deixou Catarina minuciosa descrição. A Madre Marta nos falara sobre a devoção aos santos, em particular sobre a devoção à Santíssima Virgem, o que me deu o desejo de vê-la, e me deitei com esse pensamento, que nessa noite mesmo eu veria minha boa mãe. Como nos haviam distribuído um pedaço do roquete de linho de São Vicente, cortei a metade e o engoli, adormecendo com o pensamento de que São Vicente me obteria a graça de contemplar a Santíssima Virgem. Enfim, às 11h30 da noite, ouvi alguém me chamar. Irmã Labouré, Irmã Labouré. Acordando, abri a cortina e vi um menino de 4 a 5 anos, vestido de branco, que me disse: levantai-vos depressa e vinde à capela. A Santíssima Virgem vos espera. Logo me veio o pensamento de que as outras irmãs iam me ouvir, mas o menino me disse: ficai tranquila, são 11h30, todas estão profundamente adormecidas. Vinde, eu vos espero. Vesti-me depressa e me dirigi para o lado do menino, que permanecera de pé, sem se afastar da cabeceira de meu leito. Eu o segui. Sempre à minha esquerda, ele lançava raios de claridade por todos os lugares onde passávamos, nos quais os candeeiros estavam acesos, o que muito me espantava. Porém, muito mais surpresa fiquei ao entrar na capela. Logo que o menino tocou a porta com a ponta do dedo, ela se abriu. E meu espanto foi ainda mais completo quando vi todas as velas e castiçais acesos, o que me recordava a missa de meia-noite. Entretanto, eu não via a Santíssima Virgem. O menino me conduziu para dentro do santuário, até ao lado da cadeira do diretor espiritual. Ali me ajoelhei, enquanto o menino continuou de pé. Como o tempo de espera estava me parecendo longo, olhei para a galeria para ver se as irmãs encarregadas da vigília noturna não passavam por ali. Por fim chegou o momento. O menino me alertou dizendo: eis a Santíssima Virgem, ei-la! Nesse instante, Catarina ouve um ruído, como o frufru de um vestido de seda, vindo do lado da galeria. Levanta os olhos e vê uma senhora com um traje cor de marfim, que se prosterna diante do altar e vem se sentar na cadeira do padre diretor.
A vidente estava na dúvida se aquela era Nossa Senhora. O menino, então, não mais com um timbre infantil, mas com voz de homem e em tom autoritário disse: Eis a Santíssima Virgem. A irmã Catarina recordaria depois. Dei um salto para junto dela, ajoelhando-me ao pé do altar, com as mãos apoiadas nos joelhos de Nossa Senhora. Ali se passou o momento mais doce de minha vida. Ser-me-ia impossível exprimir tudo quanto senti. Ela disse como me devo conduzir face ao meu diretor espiritual, como me comportar em meus sofrimentos vindouros, mostrando-me com a mão esquerda o pé do altar, onde eu devo vir me lançar e expandir meu coração. Lá receberei todas as consolações de que necessito. Eu lhe perguntei o que significavam todas as coisas que vira, e ela me explicou tudo. Minha filha, Deus quer te encarregar de uma missão. Terás muito que sofrer, porém hás de suportar, pensando que o farás para a glória de Deus. Saberás discernir o que é de Deus. Serás atormentada até pelo que disseres a quem está encarregado de te dirigir. Serás contraditada, mas terás a graça. Não temas. Dize tudo com confiança e simplicidade. Serás inspirada em tuas orações. O tempo atual é muito ruim. Calamidades vão se abater sobre a França. O trono será derrubado. O mundo inteiro se verá transtornado por males de todo tipo. A Santíssima Virgem tinha um ar muito entristecido ao dizer isso. Mas venham ao pé deste altar. Aí as graças serão derramadas sobre todas as pessoas, grandes e pequenas, particularmente sobre aquelas que as pedirem com confiança e fervor. O perigo será grande, porém não deves temer. Deus e São Vicente protegerão esta comunidade. Os fatos confirmam a aparição. Uma semana depois dessa bendita noite, explodia nas ruas de Paris a Revolução de 1830, confirmando a profecia contida na visão de Santa Catarina. Desordens sociais e políticas derrubaram o rei Carlos X. E por toda parte se verificaram manifestações de um anticlericalismo violento e incontrolável. Igrejas profanadas, cruzes lançadas por terra, comunidades religiosas invadidas, devastadas e destruídas, sacerdotes perseguidos e maltratados. Entretanto, cumpriu-se fielmente a promessa de Nossa Senhora. Os padres lazaristas e as filhas da caridade, congregações fundadas por São Vicente de Paulo, atravessaram incólumes esse tormento período. Graças abundantes e novas provações. Retornemos àqueles maravilhosos momentos na capela da Rue du Bac, no dia de 18 para 19 de julho, quando Santa Catarina, com as mãos apoiadas sobre os joelhos de Nossa Senhora, ouvia a mensagem que ela lhe trazia do céu. Dando prosseguimento às suas narrativas, a vidente recorda estas palavras da Mãe de Deus. Minha filha, agrada-me derramar muitas graças sobre esta comunidade em particular. Eu a amo muito. Sofro porque há grandes abusos e relaxamento na fidelidade à regra, cujas disposições não são observadas. Dize-o ao teu encarregado. Ele deve fazer tudo o que lhe for possível para recolocar a regra em vigor. Comunica-lhe de minha parte que vigie sobre as más leituras, as perdas de tempo e as visitas. Retomando um aspecto tristonho, Nossa Senhora acrescentou: grandes calamidades virão. O perigo será imenso. Não temas. Deus e São Vicente protegerão a comunidade. Eu mesma estarei convosco. Tenho sempre velado por vós e vos concederei muitas graças. Momento virá em que pensarão estar tudo perdido. Tende confiança, eu não vos abandonarei.
conhecereis minha visita e a proteção de Deus e de São Vicente sobre as duas comunidades. Não se dará o mesmo, porém, com outras congregações. Haverá vítimas. Ao dizer isso, a Santíssima Virgem tinha lágrimas nos olhos. Haverá bastante vítimas no clero de Paris. O arcebispo morrerá. Minha filha, a cruz será desprezada e derrubada por terra. O sangue correrá. Abrir-se-á de novo o lado de Nosso Senhor. As ruas estarão cheias de sangue. O arcebispo será despojado de suas vestimentas. Aqui, a Santíssima Virgem não podia mais falar. O sofrimento estava estampado em sua face. Minha filha, o mundo todo estará na tristeza. Ouvindo estas palavras, pensei quando isso ocorreria e compreendi muito bem. 40 anos. Nova confirmação. A Comuna de Paris. De fato, 4 décadas depois, no fim de 1870, a França e a Alemanha se enfrentaram num sangrento conflito, em que a superioridade de armamentos e de disciplina militar deram às forças germânicas uma fulminante vitória sobre o mal treinado exército francês. Em consequência da derrota, novas convulsões político-sociais arrebentaram em Paris, perpetradas por um movimento conhecido sob o nome de Comuna. Tais desordens deram lugar a outras violentas perseguições religiosas. Conforme Nossa Senhora previra, foi fuzilado no cárcere o arcebispo de Paris, Monsenhor Darboy. Pouco depois, os rebeldes assassinaram 20 dominicanos e outros reféns, clérigos e soldados. Entretanto, os lazaristas e as filhas da caridade, mais uma vez, atravessaram incólumes esse período de terror, exatamente como a Santíssima Virgem prometera a Santa Catarina. Minha filha, conhecereis minha visita e a proteção de Deus e de São Vicente sobre as duas comunidades, mas não se dará o mesmo com outras congregações. Enquanto as demais irmãs eram tomadas de pavor em meio aos insultos, injúrias e perseguições dos anarquistas da Comuna, Santa Catarina era a única a não ter medo. Esperai, dizia ela, a Virgem velará por nós, não nos acontecerá nenhum mal. E mesmo quando os desordeiros invadiram o convento das Filhas da Caridade e as expulsaram de lá, a Santa Vidente não apenas assegurou à superiora que a própria Santíssima Virgem guardaria a casa intacta, mas previu que todas estariam de volta dentro de um mês para celebrar a festa da realeza de Maria. Ao retirar-se, Santa Catarina apanhou a coroa da imagem do jardim e disse a ela: eu voltarei para vos coroar no dia 31 de maio. Estas e outras revelações concernentes à Revolução da Comuna realizaram-se pontualmente conforme foram anunciadas 40 anos antes por Nossa Senhora. Mas retrocedamos àquela bendita noite de julho de 1830, na capela da Rua do Bac. Após o encontro com a Mãe de Deus, Santa Catarina não cabia em si de tanta consolação e alegria. Ela recordaria mais tarde: não sei quanto tempo lá permaneci. Tudo o que sei é que quando Nossa Senhora partiu, tive a impressão de que algo se apagava e apenas percebi uma espécie de sombra que se dirigia para o lado da galeria, fazendo o mesmo percurso pelo qual ela havia chegado. Levantei-me dos degraus do altar e vi o menino onde ele havia ficado e disse-me: ela partiu. Retornamos o mesmo caminho e, de novo, todo iluminado, o menino conservando-se à minha esquerda. Creio que era meu anjo da guarda, que se tornará visível para me fazer contemplar a Santíssima Virgem, atendendo às insistentes súplicas que eu lhe fizera nesse sentido. Ele estava vestido de branco e levava consigo uma luz miraculosa, ou seja, estava resplandecente de luz.
Sua idade girava em torno de 4 ou 5 anos. Retornando a meu leito, eram 2 horas da manhã, pois ouvi soar a hora. Não consegui mais dormir. Segunda aparição, a medalha milagrosa. 4 meses transcorreram desde aquela prodigiosa noite em que Santa Catarina contemplara pela primeira vez a Santíssima Virgem. Na inocente alma da religiosa cresciam as saudades daquele bendito encontro e o desejo intenso de que lhe fosse concedido de novo o augusto favor de rever a Mãe de Deus, e foi atendida. Era 27 de novembro de 1830, sábado, às 5h30 da tarde. As filhas da caridade encontravam-se reunidas na sua capela da Rua do Bar, para o costumeiro período de meditação. Reinava perfeito silêncio nas fileiras das freiras e noviças. Como as demais, Catarina se mantinha em profundo recolhimento. De súbito, pareceu-me ouvir do lado da galeria um ruído como o frufru de um vestido de seda. Tendo olhado para esse lado, vi a Santíssima Virgem à altura do quadro de São José. De estatura média, sua face era tão bela que me seria impossível dizer sua beleza. A Santíssima Virgem estava de pé, trajando um vestido de seda branco aurora, feito segundo o modelo que se chama à la Vierge. Mangas lisas, com um véu branco que lhe cobria a cabeça e descia de cada lado até embaixo. Sob o véu, vi os cabelos repartidos ao meio e, por cima, uma renda de mais ou menos 3 centímetros de altura, sem franzido, isto é, apoiada ligeiramente sobre os cabelos. O rosto bastante descoberto, os pés pousados sobre uma meia esfera, nas mãos elevadas à altura do estômago de maneira muito natural. Ela trazia uma esfera de ouro que representava o globo terrestre. Seus olhos estavam voltados para o céu. Seu rosto era de uma incomparável formosura. Eu não saberia descrevê-lo. De repente, percebi em seus dedos anéis revestidos de belíssimas pedras preciosas, cada uma mais linda que a outra, algumas maiores, outras menores, lançando raios para todos os lados, cada qual mais estupendo que o outro. Das pedras maiores partiam os mais magníficos fulgores, alargando-se à medida que desciam, o que enchia toda a parte inferior do lugar. Eu não vi os pés da Santíssima Senhora. Nesse momento, quando eu estava contemplando a Santíssima Virgem, ela baixou os olhos fitando-me, e uma voz se fez ouvir no fundo do meu coração, dizendo essas palavras: a esfera que vês representa o mundo inteiro, especialmente a França, e cada pessoa em particular. Não sei exprimir o que senti e o que vi nesse instante, o esplendor e a cintilação de raios tão maravilhosos. Esses raios são o símbolo das graças que eu derramo sobre as pessoas que me as pedem, acrescentou Nossa Senhora, fazendo-me compreender quão agradável é rezar a ela, quanto ela é generosa para com seus devotos, quantas graças concede às pessoas que lhe as rogam e que alegria ela sente ao concedê-las. Os anéis dos quais não partem raios, dirá depois a Santíssima Virgem, simbolizam as graças que se esquecem de me pedir. Nesse momento, formou-se um quadro em torno de Nossa Senhora, um pouco oval, no alto do qual estavam as seguintes palavras: Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós, escritas em letras de ouro. Uma voz se fez ouvir então dizendo-me: fazei cunhar uma medalha conforme este modelo. Todos os que a usarem, trazendo-a ao pescoço, receberão grandes graças. Estas serão abundantes para aqueles que a usarem com confiança. Nesse instante, o quadro me pareceu girar e vi o reverso da medalha. No centro,
o monograma da Santíssima Virgem, composto pela letra M, encimada por uma cruz, a qual tinha uma barra em sua base. Embaixo figuravam os corações de Jesus e de Maria, o primeiro coroado de espinhos e o outro transpassado por um gládio. Tudo desapareceu como algo que se extingue, e fiquei repleta de bons sentimentos, de alegria e de consolação. Santa Catarina dirá mais tarde a seu diretor espiritual ter visto as figuras do verso da medalha contornadas por uma guirlanda de 12 estrelas. Tempos depois, pensando se algo mais devia lhe ser acrescentado, ouviu durante a meditação uma voz que dizia: o M e os 2 corações são suficientes. Terceira aparição de Nossa Senhora. Passado alguns dias, em dezembro de 1830, Nossa Senhora apareceu pela terceira e última vez a Santa Catarina. Como na visão anterior, ela veio no período da meditação vespertina, fazendo-se preceder por aquele característico frufru do vestido de seda. Dali a pouco, a vidente contemplava a Rainha do Universo, em seu traje cor de aurora, revestida do véu branco, segurando novamente um globo de ouro encimado por uma pequena cruz. Dos anéis ornados de pedras preciosas, jorra com intensidades diversas a mesma luz, radiosa como a do sol, contou depois Santa Catarina. É impossível exprimir o que senti e compreendi no momento em que a Santíssima Virgem oferecia o globo a Nosso Senhor. Como estava com a atenção voltada em contemplar a Santíssima Virgem, uma voz se fez ouvir no fundo do meu coração. Estes raios são símbolo das graças que a Santíssima Virgem obtém para as pessoas que lhes pedem. Estava eu cheia de bons sentimentos, quando tudo desapareceu como algo que se apaga, e fiquei repleta de alegria e consolação. A cunhagem das primeiras medalhas. Encerrava-se assim o ciclo das aparições da Santíssima Virgem a Santa Catarina. Esta, entretanto, recebeu uma consoladora mensagem. Minha filha, doravante não me verás mais, porém, ouvirás minha voz durante tuas orações. Tudo quanto presenciara lhe fora transmitido, Santa Catarina relatou ao seu diretor espiritual, o padre Aladel, que muito hesitou em lhe dar crédito. Ele a considerava uma sonhadora, visionária e alucinada, essa noviça que tudo lhe confiava e insistentemente implorava. Nossa Senhora quer isso, Nossa Senhora está descontente, é preciso cunhar a medalha. 2 anos de tormento se passaram. Por fim, o padre Aladel resolve consultar o arcebispo de Paris, Dom Quelen, que o encoraja a levar adiante este santo empreendimento. Só então encomenda à Casa Vaquete as primeiras 20.000 medalhas. A cunhagem já ia começar, quando uma epidemia de cólera vinda da Rússia através da Polônia irrompeu em Paris em 26 de março de 1832, espalhando a morte e a calamidade. A devastação foi tal que no único dia registraram-se 861 vítimas fatais, sendo que o total de óbitos elevou-se a mais de 20.000. As descrições da época são aterradoras. O corpo de um homem em perfeitas condições de saúde reduzia-se ao estado de esqueleto em apenas 4 ou 5 horas. Quase num piscar de olhos, jovens cheios de vida tomavam aspectos de velhos carcomidos e logo depois não eram senão horripilantes cadáveres. Nos últimos dias de maio, quando a epidemia pareceu recuar, iniciou-se de fato a cunhagem das medalhas. Todavia, na segunda quinzena de junho, novo surto da tremenda enfermidade lançava uma vez mais o pânico entre o povo.
Finalmente, a Casa Baquete entregou, no dia 30 deste mês, as primeiras 1.500 medalhas, que logo foram distribuídas pelas Filhas da Caridade e abriram um interminável cortejo de graças e milagres. Logo que as medalhas são distribuídas, começam a ser relatados vários casos de cura, bem como de proteção contra a doença. A medalha de Maria também desata alguns eventos surpreendentes. 8 anos após a epidemia, a Capela da Rue du Bac volta a receber aparições. A Mãe de Deus aparece desta vez para a irmã Justine, confiando a ela o escapulário verde do seu coração imaculado para a conversão dos pecadores, em particular dos que não têm fé. Escapulário verde. O escapulário verde é comumente usado para pedir a Deus a cura física ou espiritual. Todos nós conhecemos alguém que está precisando ser curado física ou espiritualmente. Qualquer que seja o caso, podemos ter certeza de que Deus deseja a sua restauração completa. É importante que essa pessoa reze por sua cura, mas Deus também ouve as orações de amigos ou membros da família. Quando um grupo trouxe diante de Jesus um paralítico, ele olhou para a fé de seus amigos e o curou, além de perdoar seus pecados. Uma maneira de pedir tal cura ou conversão é usar o escapulário verde, um sacramental reconhecido pela Igreja e que tem sido um canal efetivo da intervenção milagrosa de Deus. Em 1840, a irmã Justina recebeu uma visão da Mãe Santíssima que lhe apresentou o escapulário verde do Imaculado Coração de Maria. O escapulário foi aprovado pelo Papa Pio IX em 1870 e tem sido um sacramental popular desde então. Trata-se de um simples pano verde que tem a imagem da Virgem Maria, com uma oração que diz: Imaculado Coração de Maria, orai por nós agora e na hora da nossa morte. É importante lembrar que o sacramental deve ser abençoado por um padre. Para pedir a cura, é uma prática comum para aqueles que têm o escapulário verde colocá-lo perto de alguém que esteja precisando de cura física ou espiritual. Então, a pessoa que colocou o escapulário deve orar com grande fé pelo amigo ou membro da família necessitado. Incontáveis milagres foram atribuídos ao uso deste escapulário. Porém, como sempre, deve-se notar que este escapulário não deve ser usado como se fosse um amuleto da sorte ou de maneira supersticiosa, mas com um intenso amor a Deus e confiança em sua divina providência. Com Deus, tudo é possível. A conversão de Alphonse Ratisbonne. 2 anos depois, o banqueiro francês Alphonse Ratisbonne, ateu, membro de uma destacada família judaica, se converte ao catolicismo. Ratisbonne tinha visitado Roma usando por brincadeira a medalha milagrosa. Ao visitar a famosa igreja barroca de Santa Andrea delle Frante, em 20 de janeiro de 1842, ele próprio recebe uma aparição de Maria. Ratisbonne se converte ali mesmo. Ele não conseguia explicar como tinha passado do lado direito da igreja para o altar lateral oposto. Tudo o que ele sabia era que de repente estava de joelhos, perto daquele altar. No começo, conseguiu ver claramente a Rainha do Céu, em todo o esplendor da sua beleza imaculada, mas não pôde continuar olhando para o brilho daquela luz. Por 3 vezes tentou olhar novamente para a Mãe da Misericórdia. Por 3 vezes foi incapaz de levantar os olhos, para além das mãos abençoadas de Maria, da qual fluía, em raios luminosos, uma torrente de graças. Alphonse Ratisbonne se torna sacerdote jesuíta e, mais tarde, funda a Congregação Religiosa dos Padres e Irmãs de Sion, em Jerusalém. Catarina Labouré morre mais de 30 anos depois, ainda como religiosa no convento de Paris.
Seus restos mortais são encontrados incorruptos em 1933 e ela é canonizada em 1947 pelo Papa Pio XII. Nossa Senhora das Graças, a Virgem da Medalha Milagrosa, é celebrada pela Igreja no dia 27 de novembro.